Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um 15 Minutos. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Como vocês sabem muito bem, o 15 Minutos é nossa sessão semanal, onde a gente escolhe um assunto, desde que indicado pelos nossos amigos assinantes. Então assina o Bola Presa, o link para assinatura está na descrição desse podcast ou desse vídeo. E a gente discute ele por 15 minutos, a ampulheta define se 15 minutos é 15 minutos mesmo. E estamos à mercê da ampulheta, porém o mais importante é que não estamos à nossa própria mercê. Nós temos essa rédea. E pode ser qualquer assunto relacionado à NBA. Porém, geralmente, nossos amigos assinantes têm a tendência de escolher alguma coisa que seja levemente atual. Uhum. E a notícia dessa semana foi que o Sacramento Kings mandou embora o técnico Luke Walton. A gente queria falar sobre isso já no podcast da quinta-feira. Boa, é um assunto importante. Troca de técnico costuma merecer uma análise mais prolongada. 15 minutos pareceu pouco. Então decidimos fazer as duas coisas. A gente vai falar da demissão do Luke Walton na quinta-feira no podcast. E hoje a gente vai dar um passo pra trás, tipo 15 anos pra trás, e discutir por que o Sacramento Kings é ruim desde 2006, no mínimo. Pois é muito tempo de fracasso completo. É uma das equipes com os pior recorde de vitórias nesse período. E parece... Maior seca de playoff ativa na NBA. Parece um time só amaldiçoado. E, como toda boa maldição, merece que a gente mergulhe nela. Vamos tentar descobrir o que dá tanto de errado pro Kings nesses últimos anos. E porque são uma piada pronta, né? O último jogo do Luke Walton ele foi interrompido no meio porque um torcedor vomitou na quadra. O cara tava na primeira fileira e botou tudo pra fora. E como você tão bem colocou no Twitter, faltava só esse vômito pra que o pessoal se enchesse do Luke Walton e mandasse ele embora. Se fosse um jogo de outro time, o pessoal ia achar curioso, esquisito, talvez até engraçado, dependendo do seu tipo de humor. É uma boa anedota, Mas como foi no Kings, as piadas estavam entregues. Tipo, ver o Kings é tão ruim que o cara vomitou. Tipo, o Twitter foi a loucura, porque o Kings é uma piada pronta e a gente tem que descobrir o que aconteceu pra eles virarem uma piada pronta. Sério, o time é tão ruim, mas tão ruim que causa náusea. O time é tão ruim que você prefere uma lavagem estomacal, né? É impressionante. O que eu posso fazer pra eu ir embora daqui sem ficar muito chato? Vamos lá? Bora. 15 minutos? Valendo. E, bom, como eu disse, desde 2006 que o Sacramento Kings não vai para os playoffs. A última vez que eles ganharam uma série de playoffs foi em 2004, quando eles chegaram na segunda rodada e perderam para o Minnesota Timberwolves. Olha isso. Wolves e Kings na semifinal do Oeste. A gente até já assistiu esse jogo para os assinantes, nosso Film Room. Kevin Garnett foi espetacular. O Kings teve muitas chances de vencer aquela partida, podia chegar na final do Oeste, mas não chegou. No ano seguinte o time começou a ser desmontado, Chris Webber foi trocado, Vlade Divac saiu do time. Em 2006 foi a última vez então que eles foram para pós-temporada. Em oitavo, nunca mais chegaram perto. E lembrar que Kings e Wolves já foram times relevantes nos playoffs nos lembra que a NBA é cíclica. Que times costumam ser muito bons e eventualmente eles ficam ruins e voltam a ser bons de novo. Mas estamos falando aqui de um caso que é completamente fora da curva. Que é um time que foi bom e ficou ruim, e se manteve ruim por muito mais tempo do que é usual na NBA. O normal é você ficar, 3, 4 anos mal, mas aí você já começa a ver uma melhora. E às vezes você não volta pro ponto que você chegou. Tipo, o Kings era favorito ao título em 2002. Não precisa chegar lá. Precisa melhorar. E a gente não vê essa melhora. O normal é você olhar para um time e 5 anos depois que ele começou um processo de reconstrução, ele tem alguma coisa significativa e volta a disputar playoffs. Né? Então, se a gente pensar bem, qual que é o principal... As duas principais formas que a NBA faz para ser cíclica. Uma delas é impedir que times muito fortes continuem muito fortes. Isso funciona através do teto salarial. Né? Você tem um limite de gastos e se o seu time é muito bom, os jogadores começam a querer ganhar muito dinheiro, você tem dificuldade de manter os jogadores no elenco. Então a gente já viu aí muitíssimos casos de times campeões que são obrigados a abrir mão de algumas das suas estrelas. É o Oklahoma City Thunder trocando James Harden porque o time ia ficar muito caro. Não dá pra pagar Harden, Westbrook durando o auge ao mesmo tempo. E o Ibaka, que também na época era bem caro. Depois a gente descobriu que dava, porque o teto salarial aumentou de uma hora pra outra. Mas o Thunder achou que não ia dar
e acabou trocando o James Harden. É assim que super times são desmontados. E mesmo o Golden State Warriors começou a ter que abrir mão de jogadores de apoio. Fica mais difícil você manter jogadores secundários no elenco, porque se eles querem um salário um pouquinho acima da média, você não pode mais pagar porque você está comprometido com os salários das estrelas. Então essa é uma forma da NBA tirar um pouco de força de quem tá lá em cima. A outra coisa é o draft. Você dá as melhores posições do draft pros piores times. Isso é importante para a NBA, porque a NBA quer que a liga seja interessante, e eles imaginam nesse modelo que a liga não é interessante se sempre os mesmos times vencem, sempre os mesmos times perdem. Então você tem essa estrutura que premia os piores, que é meio esquisito para quem é fã de um discurso meritocrático, mas que permite que a liga seja sempre interessante, né? Tipo, mantém a NBA acima de qualquer equipe em particular. E não só a NBA como entidade dizendo isso, mas são os 30 times que votam, né? Os 30 donos. E todos os donos percebem que em algum momento eles vão ser ruins e eles vão precisar do draft. Então, vamos manter essa regra do jeito que tá, porque... Perfeito. E é por isso que a gente tem coisas como reconstrução na NBA. Um time pode abrir mão de ser ruinzinho ou mediano para apostar no draft. Você pode ser ruim de propósito por um tempo, aposta no draft, consegue grandes jogadores e aí tem chance de chegar no topo outra vez. Então, por que o Kings não conseguiu via draft? Se eles são ruins há tanto tempo, eles têm que ter escolhas relativamente altas no draft todos os anos. Por que diabos eles não conseguiram, tipo, mesmo que sem querer, um grande jogador? Às vezes você nem é um time tão bom assim de olheiros, de general manager, mas sei lá, um cara cai no seu colo. Então, e aí a gente tem esse fenômeno draft do Kings, que eu acho que envolve 3 coisas em especial. Uma delas é que o time sempre foi ruim, em todo esse tempo que não vai para os playoffs, mas nunca foi horrível. Nunca foi o pior. Exato. Porque de algum jeito estranho, o Kings nunca abraçou por completo uma reconstrução. Eles sempre falaram assim, não, a gente tá ruim agora, mas é momentâneo, vamos tentar vencer uns jogos. Então eles nunca foram aquele time que tá perdendo, obviamente, de propósito pra conseguir a melhor escolha. Dá pra ver até pela forma que eles desmontaram aquele time que fez história no começo dos anos 2000. A troca do Chris Webber, do PJ Stojakovic, etc. Um dos melhores times que a gente já viu jogar, Eles trouxeram jogadores bons em troca. Eles mandaram o Stojakovic pelo Ron Artest. No auge do Ron Artest, embora um momento difícil da vida do Ron Artest, ele chegou a ser suspenso do Kings porque ele brigou com a mulher e agrediu a mulher dele. Uau, foi preso, foi detido. Ele tava passando por questões psiquiátricas sérias. Gravíssimas, mas em quadra ele era um grande jogador que tinha grandes números e o Kings foi lá e trouxe ele. Ao invés de fazer uma reconstrução, de trouxe, pegar jogadores novos, né? Não trouxe o Stojakovic por uma promessa ou por uma escolha de draft. Não, trocou o Stojakovic por um cara que, em teoria, estava no seu auge técnico, mas com a cabeça fora de lugar. E aí cria essa situação muito estranha que o Kings não admite ser muito ruim, e aí fica muito ruim. Mas não ruim o suficiente para conseguir a primeira escolha do draft. Eles pegaram o Sharif Abdul-Rahim, que também era um bom jogador, fazia seus 20 pontos por jogo. Era o bastante para ir para os playoffs e brigar e ser alguma coisa? Não. Era o bastante para ser o pior time? Também não. E aí fica no pior lugar possível. Aí, segundo ponto que atrapalhou o draft do Kings é o fato de que, embora a NBA tenha essa lógica de que você dá as maiores chances no draft para os piores times, há um sorteio. E o Kings, muitas temporadas, se saiu mal nesse sorteio. O Chicago Bulls estava longe de ser o pior time em 2008 e a bolinha de ping-pong caiu, que eles iam ter a primeira escolha e eles pegaram o Derrick Rose. Acontece. Né? Isso transforma uma franquia. O Kings nunca teve essa sorte. Não foi sorteado com a primeira escolha e pior, algumas vezes acabou ficando com escolhas de draft piores do que deveria do ponto de vista da colocação final deles na temporada. De 2006 até aqui, eles tiveram, acho que uma vez eles ficaram no top 3, né? Que foi em 2018. Quando eles pegaram o Marvin Bagley na segunda escolha. E aí você vê como a NBA te dá chance, né? Porque eles podiam ter pegado o Luka Doncic e não importa que você é mal gerenciado, que seu dono é todo confuso, que é um caos atrás do outro, que você errou 10 drafts em sequência. Você tem o Luka Doncic? Você transforma a sua franquia. Você transformou tudo. Exato. Se você encontra esse tipo de nome, você é resgatado de todos os seus erros pregressos. E é a história do Cavs, né?
O Cavs é um desastre, mas fica chovendo a primeira escolha na cabeça deles. E eventualmente você acerta o nome, né? LeBron, Kyrie Irving, Andrew Wiggins, que eles trocaram pelo Kevin Love. Então, vai acontecendo. Eles têm 4, 5 primeiras escolhas, o Cavs. O O Kings Kings não aconteceu. O Kings conseguiu uma segunda escolha do draft, que eles pegaram o Bagley, E cagaram tudo. e eles conseguiram outras 2 vezes, desde 2006, a 5ª escolha. Não, Acho que foram 3 vezes, né? Eles pegaram, nessa 5ª escolha, o primeiro o DeMarcus Cousins, depois o Thomas Robinson e, por fim, o De'Aaron Fox. E eles pegaram eles tiveram a 4ª escolha uma vez, que foi com o Tyreek Evans. Ah, é verdade. Então você vê que quando as escolhas são mais altas, a gente vê mais acertos. São nomes de mais peso, São os melhores nomes do Kings nesses últimos 15 anos. Cousins, Tyreek Evans e De'Aaron Fox. Pois é. O Thomas Robinson foi um desastre colossal. Isso. O que nos leva ao terceiro aspecto. Então, a gente tem o fato de que eles tiveram azar no sorteio, o fato de que eles nunca foram muito ruins a ponto de conseguir a primeira escolha, e aí a gente chega nesse ponto, que é, eles escolhem mal no draft também. Ele escolhe mal, e ponto. É. Porque às vezes você pode reconstruir bem com uma escolha, tipo o Bucks pegando o Antetokounmpo na metade da primeira rodada. O Kings não acertava quando tinha a escolha 5, não acertava quando tinha a 8, a 9, a 10, a 13, a 20. Sabe a escolha que eles acertaram em cheio? A 60. A última escolha do draft. Aquela que ninguém quer nem fazer, Eles pegaram o Isaiah Thomas. E ainda mantiveram. Deram uma chance pra ele, tipo, que achado pegar o Isaiah Thomas assim. Deu certo no Kings. O Kings não enxergava ele como um titular porque ele é muito baixinho. Aí o Isaiah Thomas ficou insatisfeito, acabou indo pro Phoenix Suns. Perderam a troco de nada. E aí você pega essas outras raros acertos deles. O Tyreek Evans foi novato do ano naquele draft que tinha... Blake Griffin não jogou aquela temporada machucado, mas tinha o Blake Griffin, tinha o James Harden, tinha o Steph Curry, e o novato do ano foi o Tyreek Evans. Impressionante. E aí ele se machucou, nunca mais foi o mesmo jogador, se desvalorizou loucamente, o Kings trocou ele a troco de nada. E o DeMarcus Cousins, que até rendeu umas escolhas de draft quando foi trocado pro Pelicans, mas não receberam o pacote. Até porque o DeMarcus Cousins era um excelente jogador, antes de ter todas as questões físicas, mas o Kings lidou muito mal com ele na época, deu muita liberdade pra ele na franquia, derrubou uma série de técnicos porque acabavam entrando em conflito com o Cousins, e aí na hora de ficar com o jogador, depois de ter mimado ele da maneira mais equivocada possível, eles não quiseram oferecer o contrato super máximo, que é o grande pote de ouro que você só pode dar para jogadores que você mesmo draftou. E aí eles não ficaram com o Cousins. E aí acabaram tendo que trocar e não receberam nada substancial. Então, eles acertam um pouco, e às vezes que eles acertaram, alguma coisa na relação entre jogador e time deu muito errado e eles saíram ou de graça ou por muito pouco. E eu acho que o caso do Thomas Robinson é um dos mais emblemáticos disso. Porque ele foi draftado em 2012 na 5ª escolha e depois de 50 jogos, o Kings trocou. E não trocou por uma outra grande promessa, não foi uma troca por fim de banco. Exato, foi só pra se livrar do jogador. E o Thomas Robinson não virou absolutamente nada na NBA, teve uma carreira completamente esquecível. Ou seja, já seria horrível draftar ele na 5ª escolha. Mas já que você draftou, você tem que apostar, você tem que desenvolver esse atleta. Você não troca ele depois de 50 jogos na primeira temporada da sua 5ª escolha de novato. Que é uma coisa, Mostra que você não tem planejamento. E outra coisa que o Kings nunca fez, né? Pegar esses jogadores que não deslancham de cara E desenvolver. e desenvolver. Tipo, você vê algum jogador que começou mal, mas que no seu 2º, 3º ano de Kings começou a mostrar serviço. E a gente acaba percebendo que isso se dá principalmente porque não tem nada de longo prazo no Kings. A gente vê quando... É só abrir aí uma lista com os técnicos que o Kings teve nos últimos anos. O Luke Walton foi mandado embora agora, gente. E nem todo mundo concorda que ele não fez um grande trabalho. Não, foi um trabalho bem fraco. Surpreendeu o total de 0 pessoas na demissão dele. E aí você pega a lista, até postei no nosso Twitter, a lista com todos os técnicos desde aquela temporada de 2006, que foi a última dos playoffs. O Rick Adelman era o técnico. Ele foi mandado embora ao fim daquela temporada. Pega todos os 10 caras que já treinaram o Kings desde então.
10 técnicos em 15 anos. Isso, ou seja, difícil ter planejamento de longo prazo, difícil desenvolver jogadores, etc. E o Luke Walton teve o melhor aproveitamento. 68 vitórias, 93 derrotas. Ele venceu 42%. É o melhor. O melhor. É muito impressionante. Chegou a ter técnico que venceu 25% das partidas. Nossa senhora. O Kenny Nett, que jogou, ele foi técnico do Kings por 58 jogos. Ele pegou uma temporada em andamento. Tipo, o técnico tinha sido mandado embora, ele herdou. Acho que o Red Seals tinha sido mandado embora e ele herdou. Ele venceu 19% dos jogos. 11 vitórias, 47 derrotas. Então é muitos técnicos fracassando nessa franquia. E essa é uma outra forma de você sair do buraco quando seu time tá dando muito errado. E o exemplo mais recente é o Tom Thibodeau no Knicks. Porque o Knicks é outro exemplo de franquia meio disfuncional, que tem um gerenciamento complicado e que não consegue pensar a longo prazo, que não aceita perder de propósito para conseguir boas escolhas no draft. É muito parecido com essa história do Kings. Que errou o draft muitas vezes também. Pois é. O Knicks tinha essa história parecida, mas quando o Thibodeau chegou, bastou um elenco médio, mas que combinava com o técnico se acertou e montou um bom time. Agora o Knicks é relevante de novo. Mesmo o dono sendo a piada que sempre foi. E que ainda sendo muito criticado pelos torcedores. Pelo menos agora o time tem uma identidade. Você olha pro Knicks e você sabe como o Knicks joga. Não precisou de um All-Star salvador. Exato. Foi um bom técnico. E essa era uma outra forma do Kings se ajeitar e nunca rolou. E você saber como o time joga, você ter uma identidade, ajuda a pensar a longo prazo. Você tem mais clareza de que tipo de jogador você precisa trazer. O draft fica muito mais fácil, porque você sabe que tipo de perfil de jogador você está indo atrás. Isso é uma coisa que o Kings nunca conseguiu. Desde que o Adelman saiu, o Adelman é um técnico que tem uma personalidade muito forte, você sabe como é que são os times dele. Desde então, a gente não teve nenhum time que era reconhecível. Talvez com exceção do Dave Joerger. Mas quando ele deu uma cara pro time, o Kings demitiu. O Kings tem duas demissões estranhas. Uma foi a do George Karl, que ele tinha lá as relações complicadas dele. Aliás, não foi o George Karl, foi do Mike Malone, que é hoje o técnico. Michael Malone. Senão ele vai me corrigir. Isso, não pode chamar de Mike, ele fica muito bravo. O Michael Malone, quando ele era técnico, hoje técnico do Nuggets, ótimo técnico, ele tava melhorando as coisas, parecia tipo aqueles minutos de otimismo. E aí a temporada começou bem, aí o Cousins se machucou. Eles perderam vários jogos com o Cousins machucado e ele foi mandado embora. Mas por quê, né? Você não consegue ver o que o time vai fazer com a sua estrela lesionada, O Cousins gostava dele, ele brigava com todos os técnicos e o Cousins gostava do Mike Malone. E eles demitiram no meio de uma sequência de derrotas completamente justificável. Não faz nenhum sentido. Mas o Joerger foi um caso que tipo, o time pareceu bom por um bom período de tempo, tinha uma identidade. O Joerger conseguiu estabelecer um jeito de jogar para que a molecada, que era um time bem jovem na época, aquele Kings, conseguia entender. Que eu até chamei na época, quando escrevi um texto para assinantes, de 3 quicadas de bola ou menos. Porque a ideia era essa. O time só podia quicar a bola 3 vezes, no máximo, e até lá tinha que ter dado um arremesso. Então os jogadores jogavam com senso de urgência. Porque era uma quicada, um passe rápido, alguém quica a bola e já arremessa. E combinava com o De'Aaron Fox, que acabado de chegar lá. Então, velocidade, tomada de decisão rápido. Eu achei os números. 42% dos arremessos daquele time vinham nos 9 primeiros segundos do cronômetro de posse de bola. Era muita correria. E alegria. E eles erravam muito. Mas às vezes pegavam vários times desprevenidos e tinha potencial. Conforme a química foi surgindo, né? Você mostrou os números que você tinha separado pra mim antes. Eles faziam muito ponto no garrafão. Eles eram o 5º melhor time em pontos no garrafão e o líder disparado da NBA em pontos de contra-ataque. Ou seja, tinha uma identidade, tinha um jeito de jogar, tinha potencial. Tinha terminado bem a temporada, não tinha mais chance de playoff, mas melhorou. E aí ele foi mandado embora e trouxeram o Luke Walton, que tentou mudar tudo. Tentou dar uma cara de Warriors pro time. Que era o exato oposto. Muita movimentação sem a bola, muitos passes. O Luke Walton chegou para que o time fosse o líder em passes, enquanto o Joerger queria que o time nunca passasse a bola, porque só podia quicar a bola 3 vezes. Correria. Então, nunca tem continuidade, nunca tem projeto a longo prazo, e o resultado é que o time nunca nem perde para valer e nem consegue ganhar nada. Deu nossos 15 minutos, achei que foi muito rápido hoje. Acho que a ampulheta trapaceou, gente. Ou tem tanta coisa ruim pra falar do Kings que o tempo voa, né? O tempo voa como a gente odeia, né? O que eu queria falar como última coisa que pode salvar um time
de uma seca dessa, além do draft e de um grande técnico, é uma, aspas, cultura. Que é quando o time tem alguma coisa para oferecer nos piores momentos. E isso geralmente vem de mãos dadas com algum grande general manager ou um dono do time que consegue influenciar e as tomadas de decisão. Tipo, a gente viu isso no Warriors, quando um dono resolveu colocar a filosofia dele em prática, E contratou dinheiro é importante, mas ele contratou uma série de especialistas porque ele queria ter os melhores cuidando de cada etapa do processo. Tem até um clube do livro que a gente faz para os assinantes sobre o Warriors contando isso. O Nets resolveu fazer isso do ponto de vista estrutural, de ter as melhores instalações, de ter os melhores nutricionistas. Então isso vai criando uma cultura que eventualmente atrai jogadores. Os melhores assistentes técnicos. Isso é uma coisa que quando o Mark Jackson foi mandado embora do Warriors, um dos motivos que o Warriors Day foi essa, tipo, eu falei, cara, contrata os melhores assistentes do mundo, porque não tem teto salarial. E ele falou, não, eu confio nesses meus amigos aqui. Isso, eram sempre pessoas de confiança dele, não eram especialistas. Ele queria, não, eu quero os melhores pra ser assistente. E o Kings não tem isso. O Kings mudou de dono durante esse período. Então às vezes a gente culpa o dono por uma sequência ruim. O Kings já teve 2. Tinha os irmãos Maluf, que não relacionado ao nosso político local aqui. E eles venderam o time, foi uma polêmica, porque tinha um grupo que queria comprar para levar o time para Anaheim, ainda na Califórnia. Não deu certo. Tinha um outro grupo que queria comprar para levar para Seattle, para o Sonics voltar a existir. Então o time passou uns anos aí sem saber se ia continuar presente em Sacramento. Tinha até um limbo geográfico, né, nesse time. E aí quem comprou foi Vivek Ranadive, que é hoje o dono do Sacramento Kings. E não resolveu nada, muita coisa piorou. Pelo jeito ele é um dono muito influente que acaba metendo o bedelho onde ele não tem conhecimento, né? Tem um vídeo que o Grantland fez no draft, acho que de 2014, que eles filmaram os bastidores do draft do Kings e meio que o Ranadive passa por cima de todo mundo e fala, não, a gente vai escolher o Nick Stauskas. O Nick Stauskas. Excelente escolha, parabéns aos envolvidos. E aí é um bom exemplo de como os donos... Tipo, o time é deles, a última palavra é deles. Se ele quer ter esse protagonismo, ele vai ter. Isso, se ele quer atrapalhar, ele pode atrapalhar muito. Né? Por bem ou por mal. E ele é muito influente. Ele tá lá pra dar palpite no que o técnico faz. Tinha umas histórias famosas de quando ele comprou o time. Que fala, por que a gente não faz umas coisas diferentes? Do tipo, deixar um jogador no ataque e defender com 4 e quando a gente pegar a bola a gente lança pra ele. Que gênio, ninguém nunca pensou nisso antes, né? Uma mente à frente do seu tempo. E então tem essa. E nesse período todo o Kings teve 5, se eu não me engano, General Managers. Foi o Jeff Piotr, o Pete D'Alessandro, que tava nesse draft aí que a gente, do vídeo que a gente citou. O Divac, que não tinha nenhuma experiência com isso, as né? histórias é que ele não sabia as regras salariais da NBA. Que são muito complexas, não pode colocar nas mãos de um leigo, né? Aí teve o Joe Dumars por um período curto, só enquanto o Divac se demitiu e ficou vago. E agora o Monte McNair, que veio de ser assistente do Daryl Morey no Rockets. O pessoal, estão investindo. Mas bom... A gente não sabe quanta liberdade ele tem pra fazer o trabalho dele. O elenco que ele montou pra essa temporada não parece dos melhores. Pois é. E quando muda o dono, o time continua ruim, a gente pensa, não deve ser o dono, né? Não, é que no caso do Kings, ele só tem 2 donos horríveis. Um depois do outro. Um parecia desinteressado, só queria vender o time. O outro que chegou querendo dar palpite demais e virou um circo. E aí, quando você soma um time que não tem planejamento a longo prazo, que não tem um dono que contrata as melhores pessoas especialistas para fazer isso, fica difícil. Teve rixa do Ranadive com os donos minoritários, gente que tinha, sei lá, 5% do Kings. Eles não gostavam das decisões do Ranadive, tiveram várias tretas. Então, bastidores tumultuados. E quem pode salvar isso? Quem pode salvar franquias disfuncionais? Ou um técnico que chega e fala as coisas são do meu jeito, desse lado, vocês briguem nos bastidores. Mas eu cuido aqui. A quadra é minha. Que é o que o Thibodeau tá fazendo no Knicks. Nunca apareceu esse técnico. Ou chega uma estrela que é boa demais pra falhar. E que só vai chegar no Kings se houver uma estrutura preparada pra recebê-lo, como foi o Nets, ou se eles acertaram no draft. Que não rolou até agora. Aliás, eles têm acertado um pouco. De'Aaron Fox, Tyrese Haliburton, o Davion Mitchell parece bom.
é que Nenhum deles transforma uma franquia, né? não é o bastante. É. Não é o Doncic, não é o LeBron. É um time tão ruim, precisa de muito mais do que o Haliburton, infelizmente. Pois é. Então, acho que isso explica um pouco porque o Kings é tão ruim e demora a falar, porque é muita coisa. É. A NBA faz de tudo pra você se reerguer. Você não vai ser ruim pra sempre. O Kings fala, não duvida de mim. Não fala que eu não posso fazer alguma coisa que eu vou lá e faço. Acredita no seu potencial de ser horrível, Kings. Então, infelizmente, a gente não tem boas notícias para os torcedores do Kings no futuro próximo. Pois é. Bom, mas é isso, gente. Essa é a questão macro do Kings. A questão micro do Luke Walton, decisões do Luke Walton, a gente discute no podcast da quinta-feira. E a gente discute quem pode assumir, se tem solução a curto prazo pro Kings. Boa. Então a gente acompanha aí a saga do Kings pelos próximos dias e vocês nos acompanham aí no podcast que vai ao ar às sextas-feiras no Spotify, no seu agregador de podcast favorito, e a gente grava na quinta no YouTube ao vivo. Boa. Até mais, pessoal. Tchau! Tchau, tchau!